Paz de Cristo, irmãos. Então, mais um estudo aqui pelo canal. O estudo de hoje vai ser, então, a segunda parte do estudo sobre a última trombeta, certo? Na primeira parte do estudo, se você não assistiu, seria interessante você assistir. Eu peguei, a gente viu 9 argumentos de o porquê que a última trombeta que Paulo cita lá em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, o porquê que ela não é a mesma da sétima trombeta de Apocalipse. Certo? Então ele tem 9 argumentos de por que ela não é a mesma. E a gente viu esses argumentos e a gente foi um por um vendo que eles são argumentos bem fracos e que não fazem, a maioria, alguns chegam a ser até bem fracos mesmo e que eles não fazem sentido. E nesse estudo a gente vai ver então o porquê que sim, que elas são as mesmas trombetas. A última trombeta que Paulo se refere é sim a mesma sétima trombeta de Apocalipse, que está lá em Apocalipse 10 e Apocalipse 11. Elas são sim a mesma trombeta. E esse que vai ser, então, a gente vai ver os argumentos aqui e aí vocês vão poder julgar. Os argumentos que foi usado no primeiro vídeo, né, que eu fiz contra isso e os argumentos que a gente vai usar agora aqui a favor disso, e vocês podem julgar se vocês acham que elas são ou não a mesma trombeta. Então, para começar, a gente vai ter que fazer algumas perguntas, né, para o texto e para o contexto em geral que a gente vai tá analisando. Então a primeira pergunta a gente tem que fazer é por que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele fala de uma última trombeta, certo? Ele não fala a sétima trombeta, certo? Ele fala a última trombeta. Então onde que estava a mente de Paulo para falar da última trombeta, certo? Qual que era essa última trombeta que Paulo cita? Porque Paulo, ele era mestre da lei, então ele tinha a mente exercitada na lei, nos profetas, em tudo que acontecia no Antigo Testamento, no tabernáculo, nas festas, em todas essas coisas. Então quando ele citou a última trombeta ali, ele estava com algo específico na mente. Não é que Paulo recebeu uma revelação nova a respeito de uma coisa nova, que o Espírito falou para ele e ele deu uma nova revelação, não. Paulo simplesmente ele recebeu a revelação do Espírito para conectar tudo que ele já tinha o entendimento do Antigo Testamento, certo? E é isso que Paulo vai fazer aqui. E para responder isso, a gente vai ter que entender um pouco então das festas solenes, certo? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás a respeito das festas, dividido em duas partes. Se você não assistiu esse vídeo, seria legal você assistir para ficar mais por dentro dessas coisas. Então, as festas, o tabernáculo, a lei, os profetas, todas essas coisas estavam na mente de Paulo ali, quando ele está desenvolvendo a ideia dele para falar o que ele falou. Então vamos passar aqui para 1 Coríntios 15, então, para a gente ver. Deixa eu achar aqui 1 Coríntios 15. A gente vai chegar aqui nos versículos 51 e 52 e vai dizer assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então aqui, ó. Então, na última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Certo? Então o que a gente tem aqui em 1 Coríntios 15 que a gente está vendo? Então, a gente vê que tem um mistério. Primeira coisa, Paulo vai nos revelar um mistério. E o que é esse mistério que ele está nos revelando? Eu vou lhe revelar. Então ele vai revelar esse mistério. Que mistério é esse? Primeiro, todos seremos transformados, nem todos dormiremos, porque na volta de Cristo, nessa última trombeta, alguns vão estar vivos, né? Os que estão mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Então o que tem a ver com o mistério? A ressurreição, aqui ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e vai ser num momento, ao ressoar da última trombeta. Então vai ser na última trombeta. Então aqui o que a gente tem que entender aqui, que Paulo está nos dizendo, que tem um mistério que está relacionado com a ressurreição e uma última trombeta, certo? Se a gente for lá em Apocalipse 10, versículo 7, vai estar falando aqui da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta. Essa é a sétima trombeta que a gente vai estar vendo em Apocalipse 11 daqui a pouco. E fala aqui, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, então se cumprirá o mistério de Deus. Então a gente vê que tem um mistério lá na última trombeta acontecendo e tem um mistério aqui na sétima trombeta. E aí muitos vão poder argumentar, não, mas esse mistério não tem nada a ver com aquele mistério. São coisas diferentes, a gente não pode fazer essa ligação. Então tá, esse é um argumento que é usado, mas vamos esperar que mais pra frente no estudo a gente vai ver se não dá mesmo
para fazer essa ligação. Então vamos responder, né, algumas perguntas lá que eu fiz lá no início, né? Então por que Paulo citou uma última trombeta? Certo? O que ele quis dizer com essa última trombeta? Qual que era a última trombeta? E a última trombeta do ciclo... então, se vocês assistiram o vídeo das festas, a gente sabe que todos os anos, então, aconteciam as 7 festas, certo? No outro ano, de novo, aconteciam as 7 festas. Então, todos os anos, essas festas se repetiam. E tinha uma sequência, que a gente vai ver lá em Levítico 25 daqui a pouco, que era o ano do jubileu, certo? O que era o ano do jubileu? Então, era uma sequência de 6 anos de trabalho e o 7º ano de descanso. É um ano sabático. Aí, de novo, 6 anos de trabalho, o 7º ano de descanso. E isso era repetido 7 vezes 7. Então, 7 vezes essa sequência, que dariam 49 anos. E aí, o ano 50 era o ano jubileu, certo? E o que acontecia nesse ano jubileu? No ano jubileu, a gente vai ver em Levítico 25. Deixa eu ir para lá já. Deixa eu passar aqui para a gente ir lá em Levítico 25. Aí. Então, no ano jubileu, os escravos, a gente vai ver aqui que os escravos eles eram libertos. Os escravos eram libertos. Toda a terra, tudo voltava para o seu dono original. Certo? Então, olha aqui, ó, versículo 9. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta no dia da expiação. Tá vendo aqui, ó, uma trombeta no dia da expiação. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês, seria um ano de descanso também, certo? O jubileu é um ano santo, tudo. Então o que esse ano jubileu está apontando? Ele está apontando para quê? Onde tudo volta a ser do seu dono original, onde os escravos são libertos. Então, interessante que na volta de Cristo, a gente não vai mais ser escravo dessa carne, nós teremos nossos corpos transformados, certo? E a gente vai ser livre da morte, e tudo vai voltar a ser de Deus, o seu dono original, certo? Então isso não é uma coincidência. Esse ano jubileu está apontando para a volta de Cristo. São coisas que estão nos ligando uma coisa com a outra, correto? Então, se a gente continuar vendo aqui, ó, Isaías 27, a gente vai ver em Isaías 27, fica com todo esse contexto na mente para vocês lembrarem depois. Nos versículos 12 e 13 a gente vai ver, mas no 13 fala assim: naquele dia se tocará uma grande trombeta. Essa grande trombeta que está sendo dita aqui em Isaías 27, ela é essa grande trombeta do jubileu, certo? Que era a última trombeta do ciclo. Então nas festas, muitas trombetas eram tocadas. Nas festas das trombetas, tinha lá sendo tocadas trombetas, eram 10 dias, né, do dia 1 até o dia 9. Então durante 9 dias era um tempo de arrependimento, né? E eram tocadas trombetas todos esses dias. E no dia 10, que era o dia da expiação, aquele dia que o sumo sacerdote então entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano para fazer expiação pelo povo, naquele dia era tocada uma grande trombeta, né? Para anunciar que o povo estava com seus pecados expiados e que eles iam entrar na festa dos tabernáculos, então. E a festa dos tabernáculos aponta para o milênio, para o reino milenar, certo? Então tudo isso está conectado. Essa era a última trombeta. É a trombeta que era tocada no ano 49, no dia da expiação, no dia 10 do mês 7, a última trombeta, que aí entrava no ano do jubileu, com seus pecados expiados, apontando tudo para o reino milenar de Cristo, certo? Então voltando aqui para o texto, então a gente já sabe, né, que a última trombeta é do jubileu, né, que acontece ali no dia da expiação. E vamos ver então outra pergunta que a gente fez lá em cima. De onde que Paulo tirou que a gente ia ressuscitar na última trombeta? De onde que Paulo tirou que a gente ia ressuscitar? Será que foi uma revelação nova? Não. Se a gente vê aqui em Daniel 12, está dizendo aqui, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Esse tempo de angústia como nunca houve está apontando para a grande tribulação. Então está tudo apontando para o mesmo contexto que a gente está vendo, certo? E aqui o que fala: muito dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então Paulo, ele sabia que quando viesse esse tempo de angústia como nunca houve, haveria uma ressurreição,
certo? E lá em Judas 1:9, a gente vê que Miguel ele é um arcanjo. Então aqui, ó, a gente está vendo que Miguel está relacionado aqui com o tempo de angústia como nunca houve e com uma ressurreição. Então vocês fiquem com tudo, esse contexto na mente. Em Isaías 25, vamos voltar ali para Isaías 25. Opa, não foi Isaías. Isaías 25. 25 e 26, na verdade, não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande, mas vocês podem ler depois. A gente vê esse contexto, né, de Deus enxugando toda a lágrima e uma ressurreição. A gente vai ver uma ressurreição de mortos aqui, ó, no versículo 19 do capítulo 26. Ó, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Certo? Despertem e cante de alegria, vocês que habitam no pó. Certo? Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, e escondam-se por um momento até que passe a ira. Então a gente está vendo esse contexto aqui em Isaías 26 de uma ressurreição. Eles estão cantando de alegria, está tendo um cântico aqui, certo? E no capítulo 27, como eu já mostrei, a gente vê lá então a grande trombeta do jubileu. E lá em Apocalipse a gente vê tudo isso também, a gente vê todo esse contexto. Ressurreição, um cântico, a grande trombeta. Então você vê que está tudo conectado, certo? E no início do capítulo 26, aqui ó, é dito assim, ó, naquele dia se entoará este cântico. Então tá vendo que está tendo um cântico aqui, ó, que eles estão cantando com alegria ali logo depois da ressurreição, que a gente já acabou de ver. Que dia é esse? Naquele dia, que dia? Vamos voltar para o capítulo 25 para a gente ver. Então naquele dia, que dia? Aqui, ó, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Certo? Então ele aqui, ó, ele tragará a morte para sempre. Ele enxugará as lágrimas de todos os rostos. Então você consegue ver aqui, ó, que está apontando lá para o último dia, para a volta de Cristo, certo? E olhem aqui no versículo 9. No 6. Aqui, ó, no 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Então você está vendo aqui que vai estar tendo a volta de Cristo. Ali no 26 a gente viu o cântico, a ressurreição. Aqui Cristo, Deus, né? Enxugando as lágrimas de todos os rostos, e um grande banquete acontecendo aqui. Quando a gente liga lá com Apocalipse 19, a gente vai ver que vai estar tendo um grande banquete. Então a gente vê que aqui nesse contexto de Isaías, está no mesmo contexto do que está acontecendo em Apocalipse, e que está nesse contexto das festas, da última trombeta, do dia da expiação. Então tudo isso está apontando para a última trombeta, dia da expiação, entrando no jubileu, certo? Onde o quê? Onde a terra volta a ser do seu dono original e que os escravos eram postos em liberdade. E eles entravam no jubileu com seus pecados expiados, e era dado um grande banquete quando entravam na festa dos tabernáculos. Então, quando havia o dia da expiação e eles iam entrar na festa dos tabernáculos, também havia um grande banquete ali. E tudo esse contexto está ligado com as coisas que estão acontecendo em Apocalipse, certo? Então, vamos voltar lá para Apocalipse 10. 7. Opa, Apocalipse 10, não Apocalipse 7. Apocalipse 10, versículo 7. Então, como a gente já viu, quando o sétimo ano estiver trocando a sua trombeta, vai se cumprir então um mistério. Certo? Então, a sétima de Apocalipse e a última de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ambas elas contêm um mistério, certo? A gente já viu isso. Mas será que elas são as mesmas? Então vamos lá em Apocalipse 11 agora, para a gente tirar essa dúvida. No versículo 15, vai dizer assim: o sétimo anjo então trocou a sua trombeta. Lembra que ali em Apocalipse 10, no versículo 7, falava que quando o sétimo anjo trocasse a sua trombeta, ia se cumprir um mistério, certo? E agora ele tocou a trombeta. E olha o que fala aqui: e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando toca a sétima trombeta, o reino volta a ser de Cristo, e ele vai reinar para todo sempre, certo? E olha o que fala no versículo 18. Depois que tocou então a sétima trombeta, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui em Apocalipse 11? Então, lembra que na sétima de Apocalipse os reinos voltam a ser de Deus aqui, ó. O reino volta a ser do Senhor, do seu Cristo, e ele reina para todo sempre. Muito parecido com o que acontecia na última trombeta, que é a trombeta do jubileu, certo? Onde tudo voltava a ser do dono original e os escravos eram livres. Correto? Então, você está vendo que a última trombeta, que é a última trombeta do jubileu, está em conexão com a sétima trombeta de Apocalipse aqui. E na sétima de Apocalipse aqui, a gente tem o quê? O tempo dos mortos. Aqui, ó. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Essa aqui é a nova Almeida atualizada, mas na Corrigida e Fiel está falando assim, e o tempo dos mortos mesmo, ou seja, é a ressurreição aqui. Esse tempo dos mortos, para eles serem julgados, está apontando para a ressurreição. Certo? E quem estava morto sendo liberto. E tudo parece muita coincidência para elas não ser a mesma, porque lá em 1 Coríntios 15, o que Paulo fala? Que na última trombeta os mortos seriam ressuscitados, certo? E na sétima de Apocalipse diz que é para os mortos serem julgados aqui, né? E quando que era o julgamento? No dia da expiação, onde era tocado o quê? A última trombeta, que era a trombeta do jubileu, certo? Então todas essas coisas, elas não são coincidências, é que elas estão apontando para a mesma trombeta. Parece, isso não é só coincidência, todas essas coisas se encaixarem assim perfeitamente. É porque a última trombeta que Paulo está se referindo lá em 1 Coríntios 15 é a mesma sétima trombeta que está sendo tocada pelo anjo aqui em Apocalipse, certo? Deixa eu voltar aqui, mas lembra então quando Paulo, ele também conectou a ressurreição dos mortos com o que estava sendo dito lá em Daniel 12, certo? Que o arcanjo Miguel, lá em Daniel 12, se levantaria, né, haveria um tempo de angústia, do qual nunca houve, apontando para a grande tribulação, relacionado ali com a grande tribulação. E aí os mortos ressuscitariam, certo? Vamos agora para 1 Tessalonicenses 4, então. Lembre, fique com esse contexto na mente. Olha o que vai dizer aqui, ó. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui no 17 fala, e depois nós os vivos, né, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui em 1 Tessalonicenses 4, Paulo relaciona a última trombeta, né, a trombeta de Deus aqui, com a voz do arcanjo. E qual que era um dos argumentos que foi usado lá que eu vi na primeira parte do estudo, né? De quem não concorda que elas são as mesmas trombetas. Que um dos argumentos é, a trombeta lá, que Paulo cita, ela é tocada por Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses 4. E já a de Apocalipse, ela é tocada por anjo, então ela não é a mesma. Mas, aqui, ó, nessa tradução, que é a nova Almeida atualizada, fica bem interessante, que fala assim, ó, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A gente vê que não é Deus que ele está tocando a trombeta, o Senhor que está tocando a trombeta. Porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus. O Senhor, ele descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. Agora, a trombeta é ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ou seja, a trombeta aqui está sendo ressoada pela voz do arcanjo. Assim como está sendo lá em Apocalipse, é o anjo que troca a trombeta. Certo? Então as coincidências, os contextos, eles são muito fortes para a gente poder afirmar que sim, a sétima trombeta de Apocalipse e a última de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses 4, elas são sim a mesma. Outra conexão interessante é que lá em Apocalipse 11, vamos voltar lá para Apocalipse 11, no versículo 18, vai dizer aqui, né? Que após a sétima trombeta, então, vinha o quê? A ira. Chegou, porém, a sua ira. Certo? E lá em Isaías 26, que a gente já viu, então aqui, na sétima trombeta, então o anjo toca a trombeta, e aí, então, depois que ele toca a sétima trombeta, vem a ira, certo? E lá em Isaías 26, que a gente já passou por lá,
dos versículos 19 a 21, vai dizer o seguinte: os teus mortos e também o seu cadáver viverão e ressuscitarão, certo? Ó, despertem e cante de alegria. Eles vão estar cantando de alegria o quê? O cântico, que está aqui no versículo 1, ó. E se entoará esse cântico. E lá em Apocalipse a gente vai estar vendo o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, certo? Sendo entoado. E aqui fala assim, ó: entre nos seus quartos e tranquem as portas e escondam-se por um momento até que passe a ira. Certo? Então a gente vê que tanto nesse contexto de Isaías, quanto no contexto de Apocalipse 11, é primeiro tocada a trombeta e depois vem a ira. Né? E a gente já viu que aqui em Isaías está relacionado com a última trombeta do jubileu, que é a última trombeta que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15. Então a gente vê que todas essas conexões nos mostram que sim, essas duas trombetas são as mesmas. Vamos agora para Mateus 24. Mateus 24, aqui nos versículos 30 e 31, vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha que ele está vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. A gente vai ver, principalmente dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, dizendo que isso aqui não é para a igreja, isso aqui é só para Israel. Só que a gente vai ver como todas as trombetas estão conectadas e que não faz sentido interpretar como eles interpretam. A gente já vai chegar lá. Então o que a gente está vendo aqui em Mateus 24? Olha como isso sim é para o final do tempo, para a única volta visível de Cristo. Logo em seguida a tribulação, olha que é logo em seguida a tribulação, então é após a tribulação, aparecerá no céu o final do Filho do Homem e vai ter uma grande trombeta, e quando acontecer essa grande trombeta, vai ser reunido os seus escolhidos, ou seja, aqui é o arrebatamento, a ressurreição está acontecendo aqui. Olha como tem paralelo com 1 Tessalonicenses 4, com 1 Coríntios e com Apocalipse 10 e 11. Vamos ver, então pegaram o contexto aqui de Mateus 24, certo? Vamos agora para 1 Tessalonicenses 4. Versículos 16 e 17, que a gente já leu. Então o Senhor mesmo, ele descerá dos céus. E vai ser tocado o quê? A trombeta de Deus, certo? Que é a última trombeta. E nós seremos o quê? Transformados e ressuscitados. E o que a gente viu lá em Mateus 24? O Filho do Homem vindo, ou seja, descendo dos céus, anjo trocando trombeta e os seus sendo reunidos. Ou seja, é o mesmo contexto por um ângulo diferente, adicionando mais detalhes em um e outro texto. É a mesma coisa, o mesmo contexto que está em 1 Coríntios 15. Vamos lá, ó, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então tem um mistério que nós vamos ser ressuscitados quando? Quando a trombeta soar, ao ressoar da última trombeta. É o mesmo contexto de Mateus 24, de 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios 15 e de Apocalipse. É a mesma trombeta, o mesmo contexto, todas as mesmas coisas acontecendo. 10, no 10:7, o quê? Um mistério sendo revelado, sendo cumprido, quando? Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. E no capítulo 11, então, é tocado a sétima trombeta, ó. Então o anjo tocou a sétima, e aí vem o quê? O tempo dos mortos. Ou seja, a ressurreição, certo? E aí vamos dar o quê? Para sempre com o Senhor. Ou seja, os seus escolhidos foram reunidos e estarão para sempre com Ele, como fala em Mateus 24. Então a gente vê que todos os contextos aqui, todos, das 4 passagens, de Mateus 24, de 1 Tessalonicenses 4, de 1 Coríntios 15 e de Apocalipse 10 e 11, quando se fala da sétima trombeta, é o mesmo contexto, está acontecendo exatamente as mesmas coisas, mas com pontos de vista diferentes, e em cada texto é adicionado um pouco mais de revelação, certo? Então, eu anotei alguns paralelos para terminar o vídeo agora, que tanto a última que Paulo se refere, quanto a sétima de Apocalipse, ambas elas têm as mesmas coisas. Ó. Então elas têm a referência a um mistério, tem o tempo dos mortos,
ou seja, a ressurreição, em todas. A última trombeta, então, como a gente já explicou, é a do jubileu, onde tudo volta ao seu dono original, os escravos voltam a ser livres. E na última trombeta de Paulo, a gente tem todo esse contexto das pessoas ressuscitando, voltando, estando para sempre com o Senhor, e Ele vai reinar para sempre, né? E nós reinaremos com Ele, não seremos mais escravos, tudo isso. E lá na 7ª de Apocalipse, a gente vê todo esse contexto também, após o toque da 7ª trombeta, então. Mesma coisa, a ressurreição, o galardão, tudo acontecendo dentro desse contexto. Em ambas, primeiro é tocada a trombeta, e depois vem o tempo dos mortos, né? A ressurreição e o tempo do galardão. Lá em Daniel 12, a gente vê o arcanjo Miguel se levantando, anotei aqui, na grande tribulação, e então tem a ressurreição, lá em Daniel 12. Em 1 Tessalonicenses 4, a trombeta de Deus ela é tocada com voz de anjo, com a voz de arcanjo, né? E aí tem uma ressurreição, igual. E na 7ª de Apocalipse, o anjo toca uma trombeta, e aí tem ressurreição. E em Mateus 24, tem lá anjo, toca de trombeta e o anjo recolhendo todos os escolhidos. Um arrebatamento, uma ressurreição. Então, as 4 passagens falam exatamente a mesma coisa por ângulos diferentes. E em Apocalipse 11:18, diz lá que após a 7ª trombeta, é também o tempo da ira de Deus, certo? Então, após a 7ª trombeta, é o tempo da ira. Aqui, ó. Então, o 7º anjo tocou sua trombeta e chegou também a ira. Correto? E lá no contexto de Isaías 26, a gente viu então que tem uma ressurreição e logo depois da ressurreição tem o quê? A ira. Em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, é tocada a trombeta e aí tem o quê? A ressurreição. Não fala da ira lá. Mas por quê? Porque o foco de Paulo, ali em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15, era falar da parte boa. A dúvida deles era sobre a ressurreição. Então ele tocou apenas no assunto da ressurreição. Porque um dos argumentos usados contra é falar, Paulo não fala que vai ter ira, e só coisa boa, só bênção. E já na de Apocalipse tem ira, tem julgamento. Mas como eu falei na primeira parte do vídeo, esse não é um argumento bom. Por quê? Porque Paulo aqui ele estava focando apenas na parte boa. A gente vê que os contextos, as similaridades em todas as passagens que falam dessa trombeta é muito forte. E a gente vê toda a conexão e não tem como desvencilhar, separar essas trombetas. A última trombeta que Paulo cita é sim a mesma, a 7ª trombeta de Apocalipse. Acho que parece, no meu entendimento, ficou bem claro isso aqui. Deixa eu voltar aqui pro texto. Opa! Então, né, com todo esse contexto a gente viu, ficou um pouco repetitivo, porque eu quis fazer questão de que ficasse bem gravado, de que todo esse contexto, né, estava ali, lá, conectando com o Levítico 25, com o ano do jubileu, com tudo que está acontecendo ali em Isaías 25, 26, 27, com Daniel 12, e aí, claro, com o Apocalipse e com 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. Então, é muito forte todas essas ligações para a gente dizer que elas não são as mesmas trombetas. Aí vocês podem assistir a primeira parte do vídeo, então, né, que eu fiz, com os argumentos de por que elas não são, e ver essa parte agora, a segunda parte do vídeo, e julgar quais argumentos são mais fortes para dizer se elas são ou não são a mesma trombeta. No meu entendimento, a última trombeta que Paulo se refere, ela é sim a mesma 7ª trombeta de Apocalipse 11. Então, irmãos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo estudo.